Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos nessa manhã gloriosa, mais uma vez. Estamos aqui para trazer a mensagem bíblica do dia e o texto que eu quero deixar para a nossa meditação e reflexão está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. E as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e tiveram a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Meus irmãos, capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia mostra que inicia um novo capítulo, ou o capítulo da revelação ao capítulo 12 é um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento. Porque antes do capítulo 12 a gente viu uma tragédia na raça humana, a queda, a destruição e a maldade, a malícia. E existe essa revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir, salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse, dar a entender, um homem que conhecesse a Ele e o servisse e guardasse os seus caminhos, conforme está escrito no capítulo de número 18 de Gênesis, versículo de número 19. Foi o próprio Deus que disse a Abraão: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Observe que Deus procura um homem para que tivesse esse relacionamento com ele, ele guardasse o caminho do Senhor. E Deus achou Abraão. Mas a chamada de Abraão no capítulo 12, ela revela algo que é crucial para todos aqueles que estão chamados por Deus entender isso. Porque a chamada de Abraão levou à separação, ou a ele separar-se da sua pátria, do seu povo e da sua família. No capítulo 12, versículo 1. Para tornar-se peregrino entre as nações, ou entre a terra, está escrito no capítulo de número 11, versículo 13 de Hebreus. Abraão tornou-se peregrino na terra. Em Abraão, observamos que Deus estava estabelecendo, irmãos, um princípio importante de que os seus servos deveriam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. Todo servo de Deus precisa entender este princípio. Tem ciclos que precisam ser quebrados para que Deus possa nos abençoar. Só que no capítulo 12, versículo 4, foi o texto em que li, a Bíblia diz que foi Ló com ele. No versículo 5, Abraão tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Observe que Deus não chamou Ló. Deus não mandou Abraão levar Ló. Mas Abraão, por si mesmo, levou Ló com ele. Mas só que a gente vê que há uma tragédia, porque a Bíblia diz que Abraão vai a Canaã e chega no local, uma cidade por nome de Betel, armou a tenda ali no ocidente, e em Ai, no oriente. Depois a Bíblia diz que houve uma fome nesse local e Abraão desce ao Egito. Não era para Abraão descer ao Egito, não foi propósito de Deus para que Abraão descesse ao Egito,
mas a terra de Canaã seria onde Deus iria abençoar Abraão e sua descendência. Mas Abraão desce ao Egito. Deus abençoa Abraão mesmo descendo ao Egito, que não era para acontecer isso. Só que no capítulo 13, Abraão retorna do Egito para Betel e Ai. Versículo de número 1 do capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Observe que ele traz Ló novamente. Só que há um problema quando ele traz Ló. No capítulo número 13, versículo 5, e diz: E também Ló, que ia com ele, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar junto. Observe que Ló estava impedindo o crescimento de Abraão. Me permita que eu vou liberar essa palavra aqui para você, trazer um gancho, uma aplicação dessa palavra nessa manhã para você que está apegado a alguns vínculos emocionais, vínculos fortes emocionais de algumas pessoas próximas a você. Deus está quebrando esse ciclo. Deus está quebrando esse ciclo de relacionamento, porque Deus precisa abençoar você. Entenda isso, meu querido. Porque Ló, houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E foi preciso Ló e Abraão se separar, para que Deus falasse com Abraão. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do ocidente e do oriente e do ocidente. Observe que Deus só falou com Abraão depois que Ló se separou. Deus vai precisar quebrar alguns ciclos de amizades, de fortes vínculos emocionais, porque Deus precisa abençoar você. Receba essa palavra. Deus está quebrando alguns ciclos que está impedindo o crescimento e as bênçãos de Deus na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.